Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o chamado Desktop Horror, ou Desktop Films, ou filmes que se passam na tela de um computador. A ideia desse vídeo então é falar um pouquinho sobre a origem desse termo, da onde que surgiu esse tal de Desktop Horror, é falar também sobre alguns dos principais filmes rodados dentro desse formato e sobre como que esses filmes se relacionam com a noção do medo contemporâneo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso então? O termo Desktop Horror, ou melhor, Desktop Film, ele não surgiu necessariamente para designar esses filmes que a gente veio a conhecer como sendo Desktop Horror, ou seja, filmes como Host, filmes como Amizade Desfeita, por exemplo. Ele não surgiu para determinar filmes que se passam na tela de um computador. Ele surgiu para determinar filmes que eram feitos no computador. A primeira menção que eu encontrei a respeito do termo Desktop Film foi em um artigo escrito pelo teórico Chuck Tyrone. Nesse artigo de 2009, o Chuck Tyrone ele usa o termo Desktop Film para se referir a um filme chamado The Last Broadcast. Esse é um filme que não tem muita relação com o que a gente veio a conhecer como sendo um Desktop Horror, certo? Ele não se passa na tela de um computador. E não é sobre isso que o Tyrone estava falando quando ele se referiu a esse filme como sendo um Desktop Film. Na verdade, o que o Tyrone estava querendo dizer é que The Last Broadcast era o primeiro filme a ser rodado com tecnologia digital, a ser montado com tecnologia digital e a ser exibido usando tecnologia digital. Então essa relação da tecnologia, ela está presente desde a origem do termo, apesar de ele estar se referindo a outros tipos de filmes, a outros tipos de cinema. Ele está falando muito mais sobre a realização de um filme, sobre a finalização dele, sobre a exibição dele, e não necessariamente sobre o filme acontecer na tela do computador. Aliás, esse filme The Last Broadcast ele tem uma história muito interessante porque ele foi pioneiro em muitos aspectos, só que ele acabou sendo soterrado por conta do sucesso do A Bruxa de Blair. Eram dois filmes bastante similares e que foram lançados com um intervalo de tempo muito curto entre um e outro, mas o The Last Broadcast saiu antes, então ele foi mais pioneiro ainda. Eu vou eventualmente fazer um vídeo sobre The Last Broadcast, então se você tiver interesse nisso, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Aproveita e já curte o vídeo aqui também, né? Não custa nada. Mas então, a ideia do Chuck Tyrone nesse artigo que ele escreveu não era necessariamente falar sobre The Last Broadcast, mas falar sobre a relação do terror com a tecnologia. E é aí que as ideias que ele expõe se relacionam tão bem com o conceito do Desktop Horror. Porque o Tyrone ele entendeu que o cinema do início do novo século, que era o que ele estava analisando no artigo dele, esse cinema ali por volta dos anos 2000, 2001, 2002, ele tinha uma relação muito forte com a tecnologia. A tecnologia era vista como sendo a fonte de terror. E ele usa como exemplo o filme O Chamado para isso, porque o filme O Chamado ele trata justamente isso do terror que é proveniente da tecnologia. Afinal, para quem não viu O Chamado ainda, ele conta a história de uma fita VHS amaldiçoada, que mata aqueles que assistem ela. Ou seja, a relação do medo com a tecnologia está presente ali nesse filme, assim como, segundo o que ele aponta, em vários outros filmes dessa mesma época. Só que, como eu disse, esses filmes não têm uma relação muito grande, pelo menos esteticamente, com aquilo que a gente veio a conhecer como sendo Desktop Horror. Mas, a partir da popularização de filmes rodados nesse formato específico, nesse formato de tela de computador, precisou-se de um termo para isso. A princípio, se chamava esses filmes de falso found footage. Mas essa relação, apesar de ser próxima, né, os dois filmes, os filmes do desktop e do found footage, eles dialogam em muitos aspectos, eles também se diferem em outros. Precisava-se, então, de uma terminologia própria. Surge, então, o chamado Desktop Horror. E aí, o que a gente vem a conhecer como sendo Desktop Horror tem ainda uma relação muito forte com aquilo que o Chuck Tyrone estava analisando no artigo dele. Por quê? Por causa dessa relação com a tecnologia. Os filmes que se passam dentro da tela do computador, eles têm a tecnologia como sendo sua principal fonte de terror. Não se trata de uma ameaça que está acontecendo ali e o computador ele acaba captando essa ameaça de alguma maneira. De certa maneira, a ameaça é causada pela tecnologia. Ela só acontece porque o computador está ligado. Caso contrário, ela talvez não aconteceria. Mas vamos falar então sobre alguns dos principais filmes rodados nesse formato. O primeiro que se tem registro, pelo menos o primeiro que eu encontrei rodado nesse formato, é um chamado The Collingswood Story. Esse não é um filme que é tão conhecido, mas ele é muito importante para os estudos do Desktop Horror e eventualmente também vai ter vídeo aqui no canal sobre ele. Então, de novo,
se escreve. Ele foi realizado em 2002. O que é mais interessante sobre isso é que ele foi realizado, então, justamente na época da internet de escada. E para os jovens que estão me assistindo e que não sabem o que é uma internet de escada, não pegaram essa época, eu sinceramente sinto inveja de vocês, porque era horrível, acredite. Horrível. Mas então, por que eu estou mencionando isso? Porque essa limitação de dados, essa ideia da internet como sendo um recurso limitado e não ilimitado, faz parte desse filme. Porque as chamadas de vídeo, elas não podem durar para sempre nesse filme. Elas são um recurso limitado. Elas acontecem em um certo horário e só de vez em quando, só aos poucos. O filme conta a história de uma menina que se mudou para outra cidade para fazer faculdade, mas ela mantém contato ainda com o namorado dela, com o ex-namorado, na verdade. Os dois conversam por chamada de vídeo e aos poucos ela nota que tem algo de errado na casa onde ela está morando. O The Collingswood Story, ele foi lançado numa época em que as chamadas de vídeo elas não eram tão comuns, não era um recurso tão comum, justamente porque era um recurso que era caro e que não estava disponível para todo mundo. E de certa maneira isso acabou afetando também a percepção do filme, porque ele acabou sendo esquecido, tanto é que esse subgênero do desktop horror, ele vai demorar só 10 anos para começar a se popularizar de verdade, né? Só a partir lá de 2013 que começa a se produzir com mais frequência filmes rodados nesse formato. É o caso, por exemplo, do Clausura, ou The Den, que também é rodado dentro desse formato, ou então do Open Windows, Perseguição Digital, dirigido pelo Nacho Vigalondo. No caso do Open Windows, não é um filme que eu particularmente goste muito, porque eu acho que ele tenta trapacear muito desse formato, porque o formato do desktop horror, ele tende a ser um formato mais limitador, porque você está trabalhando na tela de um computador, ou seja, você está trabalhando num local limitado. E o Perseguição Digital, ele acaba tentando fazer o oposto, ele acaba indo para a rua, ele leva o computador para a rua, então ele tem cena de perseguição, ele tem muita coisa assim que para mim não funciona muito bem. Mas os exemplos mais significativos, ou que fizeram mais sucesso, são com certeza o primeiro, Amizade Desfeita, e o Buscando, que são filmes muito distintos entre si, né? O Amizade Desfeita, ele puxa muito mais pro terror, enquanto o Buscando ele tenta ser mais um thriller policial, mas ambos trabalham muito bem dentro dessa limitação que esse subgênero impõe, que é uma limitação que é necessária para que o subgênero funcione mesmo. E aí, mais recentemente, a gente teve o Host, que foi um grande sucesso, lançado lá nos Estados Unidos dentro da plataforma Shudder e que veio aqui para o Brasil pela Netflix. Pessoalmente, eu acho o Host sensacional, tá? Eu gosto demais desse filme, e ele trabalha muito bem essa questão da tecnologia, que é o que eu estou mencionando como sendo algo essencial para esse subgênero. Por quê? Porque ele mostra justamente essa ameaça que só se manifesta por causa da tecnologia. O filme foi gravado todo durante a quarentena e mostra um grupo de amigos fazendo uma chamada via Zoom. E a partir do momento que eles ligam as suas câmeras, que eles começam a conversar, a interagir entre si, que a ameaça sobrenatural ela se manifesta. Ela não acontece fora disso. Tanto é que tem um personagem que sai, em certo momento depois ele volta e não aconteceu nada com ele até ele ligar a câmera, porque é a tecnologia que causa o terror nesses filmes. E o Host é um excelente exemplar disso. E principalmente no caso do Host, ele mostra muito desse isolamento causado pela pandemia, né? O filme se passa durante a quarentena, ele foi gravado durante a quarentena também. Então ele reflete muito dessa noção do medo contemporâneo, dessas relações que são atravessadas pela tecnologia, da falta de contato que existe entre as pessoas, de contato real, né? De tato mesmo. Então, o filme reflete muito bem isso, ele dialoga muito bem com os nossos tempos, além do fato de que ele dialoga também com a nossa própria percepção de cinema, do que representa o cinema, do que a gente entende como cinema, principalmente nos tempos contemporâneos que a gente vive, em que essa noção assim de que o lugar do filme é na sala de cinema, isso praticamente acabou, principalmente impulsionado pela pandemia, em que a gente viu, por exemplo, lançamentos simultâneos no cinema e no streaming. Então, a maneira como a gente consome esses filmes também está mudando. E no caso do desktop horror, essa maneira como a gente consome esses filmes é essencial para a análise deles. Principalmente se você vê o filme na tela de um computador, que é como o filme está acontecendo. Existe então um diálogo que é estabelecido entre o filme e o espectador que não acontece dentro da sala do cinema, mas é que é um diálogo que é atravessado pela tecnologia do computador. Então a noção que você tem vendo um filme como Host na tela do computador é completamente diferente se você pudesse ver ele no cinema, por exemplo. Então esse diálogo que é estabelecido pelo filme
com o espectador, que é um diálogo atravessado pela tecnologia, ele também é essencial para a análise dos filmes do desktop horror. Bom, eu acho que é isso então, já deu para dar um panorama geral aqui do que seria esse tal de desktop horror. Se você gostou desse conteúdo e quer saber um pouquinho mais sobre ele, eu indico que vocês escutem o podcast que eu gravei especificamente sobre desktop horror, porque nesse episódio do podcast eu conversei com a Juliana Monteiro, que é uma pesquisadora de cinema de terror e que fez a pesquisa dela de mestrado sobre o desktop horror, mais especificamente sobre o Amizade Desfeita. É uma conversa bem legal que vai estar linkada aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você gostou desse vídeo, eu peço que curta e compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima!